Olá, meus amigos, cá estou de volta, tudo bom? Há pouco eu fiz um vídeo onde o tema foi polêmico e mostrei meu livro. E tinha contestado que eu estava na capa e que poderia falar sobre o título e até sobre a contracapa, onde aparece a Princesa Diane e eu um pouco mais abaixo. E acabei não falando. Eu acho que o próprio vídeo, né? E o tema em si do vídeo foi assim tão meio nervoso, meio sobre uma possível guerra civil, que seria mentira, que acabei, até pelo tempo, né? Foi quase 1 hora de vídeo, que eu acabei não entrando neste assunto. Este livro resultou exatamente, isto é uma autobiografia, este livro resultou exatamente de quê? De uma guerra que eu vivi. Portanto, eu resolvi fazer este videozinho, que automaticamente irei pôr ou acima do vídeo que foi colocado hoje, né, que muita gente está vendo hoje, porque isto é a autobiografia da minha vida, da vida da minha família. Este livro foi comparado ao Diário de Anne Frank. Se vocês repararem, é fino, mas o verdadeiro livro, que é a história desta própria história, a original, como a gente diz, o boneco, não é assim tão fino, né? Portanto, quando este livro foi para a editora e começou a ser trabalhado, a editora por si começou a cortar. Isto às vezes é padrão das editoras, né? Começam a fazer cortes, começam a dizer que o livro não segue o padrão autodidático da casa, isso e aquilo, mas no fundo é custos, é uma série de coisas, é medo, muitas vezes de um governo. Hoje eu posso falar tudo isso, já não tenho nenhum contrato com a editora, é medo, não é? É medo. E como na época eu era uma marinheira de primeira viagem, também nesta área, eu só vinha ver o livro quando ele praticamente estava na época do lançamento. O próprio ministro Oswaldo, que quando viu o livro pronto, ficou decepcionado, porque ele leu o livro, o autêntico, o boneco, assim como ele, o pessoal do Estadão. O Estadão é o maior jornal de São Paulo. Para quem conhece, para quem é brasileiro, ou para angolanos que vivam no Brasil, sabem que o Estadão é o maior jornal que existe em São Paulo e um dos maiores que existe a nível de América, né? Ou pelo menos do Estado brasileiro. O meu livro foi apresentado no mercado brasileiro antes mesmo de ser lançado, que a gente chama de boneco. Eu apresentei ao Estadão e o Estadão tirou o chapéu ao meu livro, o verdadeiro, o boneco, e foi resumido a isto. Bom, mas a questão é, quando eu estava fazendo este livro, eu escolhi um título. Tem escritores que escrevem um livro e depois escolhem o título, né? Tem outros escritores que primeiro escolhem o título e depois começam a escrever o livro. São fontes de inspiração, cada um tem um jeito. Eu quando comecei a elaborar o livro, que no fundo era a minha própria história de vida e da minha família, tudo aquilo que nós passamos na Guerra de 75, e que este senhor que me deu como tema o conteúdo, a pauta, o vídeo que eu fiz abaixo, desde que será exposto, eu fiquei bastante nervosa. Eu falei, como é que um cara diz que não houve uma guerra de 75? Quando eu vivi esta guerra, quando eu escrevi um livro para relatar aquilo que eu senti, os horrores que eu vivi, é muita cara de pau, né? Portanto, quando eu sentei para escrever este livro, eu pensei, qual será o título do meu livro? Tem que ser uma coisa que retrate aquilo que, na época, porque este livro retrata os momentos de uma menina, não da mulher, que já mulher escreveu o livro, mas sim da menina, que na época da guerra viveu os horrores da guerra.
Portanto, eu voltei no túnel do tempo, como se eu fosse aquela menina, para relembrar tudo que eu vivi. Portanto, eu pensei qual será o título apropriado para relembrar os meus sentimentos e descrever exatamente o que eu senti. E o título, entre tantos, porque quando você vai editar um livro, antes de editar, há uma série de regras burocráticas, você tem que apresentar 10 títulos, onde um deles será o escolhido. Mas óbvio que havia um que eu iria brigar. E o título foi esse, Angola, entre o amor e o ódio. Por quê? Porque o meu amor a Angola foi sempre tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas ao mesmo tempo, eu morei em Angola a minha vida toda, desde que eu nasci até a minha saída, que foi aos 14 anos, né? Antes de completar 15 anos eu tive que sair. Eu nasci na época da Revolução, em 1960, e eu saí aos 14 anos. Portanto, eu tive 14 anos de paz, porque quando eu nasci, eu praticamente não lembro da Revolução de 60, foi contada pelos meus pais. Portanto, aos 14 anos, quando eu comecei a viver a verdadeira guerra civil, que foi a Guerra de Angola, e onde eu passei por 1000 peripécias, fome, eu vivi a fome da Guerra de Angola, além dos amigos que eu vi morrerem, e no vídeo de baixo eu conto uma das histórias de morte dos meus amigos, eu comentei da Carmô, mas depois o meu amigo da motoca, da mini onda, também morreu a tiro, né? Poderia contar muitas coisas, se vocês quiserem, ponham nos comentários que eu passo ou faço um vídeo contando só sobre esses episódios da guerra e o que eu vivi na guerra. Portanto, eu posso contar tudo isso, faço um vídeo só sobre isso. Eu pensei no título. O que eu senti? Quando menina na guerra, eu senti amor e eu senti ódio. E por que eu senti ódio? Eu senti ódio porque quando eu vi tudo isto acontecer, fome, miséria, tiro, bombas, medo, muito medo. As horas que eu saía à noite, debaixo de tiro, eu, minha mãe, nosso empregado, nossos amigos, para ir comprar pão de madrugada, onde nos davam o direito de um pão por pessoa, porque era assim que a coisa funcionava, um pão, tipo uma broa, não era pão pequeno francês, era uma broa por pessoa. E nós tínhamos que entrar ou atravessar a rua, encostar nos paredões, ir andar em silêncio, e depois passavam os tanques de guerra, passavam os jipes, né? E ficar ali em silêncio, porque se o jipe passasse e nos visse, metralhava. Portanto, quando eu fiz o vídeo, obviamente, questionando a postura que esse homem, esse rapaz fez sobre não houve guerra civil, não houve nada, isso foi uma mentira, eu realmente me revoltei e peço meus desculpas a quem realmente me conhece sabe que eu não tenho esse tipo de postura. O meu livro está aqui, o meu livro tem imagens, né, aqui dentro que eu posso rapidamente mostrar, assim como tem imagens da princesa Diana, que eu já vou falar um pouquinho. Aqui eu demonstro, por exemplo, 2 tipos de soldados, né? O soldado menor é uma criança armada. Este tipo de menino eu encontrava com ele nas ruas. Este era o mais perigoso de todos. Ele não pensava 2 vezes para nos matar, tá? E o mais velho, que também pegava numa espingarda, mas esse com uma lábia, a gente ainda o convencia que era uma pessoa já de idade e que com os trocados a gente engabelava ele. Agora este, não. Este matava, este não pensava 2 vezes. Tanque de guerra e os soldados, isto era uma coisa corriqueira, de se vê nos dias de Luanda, tanto na área dos combatentes, como desfilando na área da Maianga, como na própria, isto já foi na época da própria independência, na hora da independência.
Portanto, tem imagens na decorrência do livro e óbvio que tem aqui as imagens tradicionais, tá? Da guerra. Agostinho Neto, Savimbi, as famosas katanas, onde tanta gente morreu akatanada, e aqui a princesa Diane em Angola, em 1997, e como todos vocês devem saber, a princesa Diane, quando foi a Angola, uma das causas que ela abraçou foi exatamente, primeiro, a desminagem, que ela era contra as minas e ela queria muito apoiar a desminagem de Angola e a reabilitação dos amputados. Aqui ela, na imagem famosa, não é? E vocês me perguntam, nossa, mas a tua editora pegou estas imagens, pôs no teu livro, isso é crime. Não, não é crime porcaria nenhuma, tá? Isso aqui não é crime, porque uma pessoa quando é honesta, não faz nada. Tava querendo ver aqui. Não faz nada sem autorização. Obviamente que este livro, aqui está, eu dedico à memória do meu pai, e aqui está tudo que é acordado. Atrás tem a imagem da princesa Diane. Portanto, aí, depois aqui tem uns dizeres, mas isso vocês procuram para ver. Por que a princesa Diane? Quando eu terminei o meu livro, eu consegui um acordo com a minha editora, que no caso foi esta editora, a editora Harbra, que fica em São Paulo, para ser mais exata, na Vila Mariana. O meu sonho era, já que eu tinha decidido que após lançar o livro eu iria entrar no campo humanitário, e comecei a procurar. Não era sonho, não era de forma alguma um sonho, era simplesmente, eu queria conhecer, eu queria esmiuçar, eu queria entender, eu acho que eu queria conhecer como é que funcionava o corpo governamental de Angola, já que eu tinha perdido contato com todas essas pessoas, e como eu ia lançar um livro, então eu resolvi convidar algumas pessoas do corpo governamental. Na época eu convidei o cônsul Ismael Diogo, né, do Rio de Janeiro, convidei também o senhor embaixador Oswaldo Serra Vandone, que estava em Brasília, e a decorrência se deu, quem deu cobertura a este evento foi a Rede Bandeirantes, que foi uma emissora de televisão, obviamente, do Brasil. Ismael Diogo, na época, não apareceu por causa de alguma... Tinha a sua agenda cheia, vamos dizer assim. E Oswaldo Serra Vandone apareceu, marcou presença, deixou claro que ia aparecer e realmente apareceu. Este é o guarda-costas que João Lourenço mandou para mim, tá latindo. Portanto, depois correu tudo bem, mas deixa eu entrar neste detalhe da Diane. Antes do lançamento, um mês antes do lançamento, eu entrei em contato com o dono da editora, não é? E falei, marquei uma reunião e falei, olha, está faltando alguns detalhes no meu livro. Todos nós, autores, quando estamos lançando um livro, temos direito, é um direito que nos cabe, pelo menos no Brasil, de termos um depoimento aqui na contracapa, além da foto. Temos direito a ter uma segunda foto e a ter o depoimento da pessoa escolhida, que pode ser um outro escritor, né? Ou de repente uma personalidade, é uma opção nossa. E eu escolhi a princesa Diane. E o que me disseram foi, você tá maluquinha, você não bate bem das ideias, você tá querendo quem? Princesa Diane? Estamos falando da princesa de Gales. Eu falei exatamente essa. Portanto, como não acreditaram em mim, eu resolvi procurar
o consulado britânico e eu mesma correr atrás de todos os contactos possíveis para ter os contactos da princesa Diana. E assim o fiz, isto para resumir. Consegui os contactos da princesa Diana, voltei para a editora, entreguei na mão do dono da editora e disse, está aqui. Vocês é que são responsáveis pela autora, portanto agora cabe a vocês fazerem estes contactos. E assim foi feito. A editora muito feliz, porque não acreditou, mas ligou, fez os contactos com a fundação da princesa Diana. Os contactos foram feitos, eles ficaram muito surpresos, porque realmente até ali eles não estavam acreditando. Foi feito contato, a fundação, por sua vez, acatou, ouviu, foram extremamente respeitadores, ouviram e disseram, ok, vamos passar adiante, né? Não disseram aonde a princesa Diana estava, disseram, sim senhora, nós vamos passar adiante, aguardo uma posição nossa. Isto foi numa terça ou quarta-feira, não lembro direito. Quando foi no dia seguinte, eles me ligam dizendo, Filomena, vem até a editora. E tinham recebido a resposta de uma outra pessoa, mas eles não quiseram me dizer por telefone, só disseram, Filomena, vem à editora. E eu voltei. E, para surpresa minha, eles disseram, Filomena, responderam. E estão pedindo o script da tua história, né? Um resumo, portanto, o script nada mais é do que um resumo, para mandar para a Diane. Foi o Paul. Na hora me deu um branco, foi o Paul que mandou pedir isso. Eu falei, mas vocês não ligaram para a fundação da Diane? Sim, mas foi o Paul. E continua aquela história de foi o Paul. E como eu sempre fui uma fã incondicional da princesa Diane e seguia cada pedacinho da história da vida da princesa Diane, acho que aquele foi o Paul, demorou 10 minutos na minha cabeça. E eu me liguei, eu falei, o Paul, vocês estarão falando do mordomo da princesa? Todo mundo parou. Será? Eu falei, é o único que eu conheço. E é o único que tem conexão entre a fundação e a princesa Diane. Você sabe onde está a princesa? Sim, foi informado que ela está em Paris. Eu falei, então é o Paul. Bom, aí eu falei, mas o que é que estão pedindo? Estão pedindo o script, portanto, o script é um resumo da história, e ela mandou pedir uma foto tua. E assim foi, a editora preparou o que ela pediu, que no fundo era um resumo da história, uma foto minha, né? E mais algumas fotografias que seriam mais ou menos da noção, né? Daquilo que eu tinha de história, da minha imagem, vamos dizer assim, como história, como alguém que já estava praticando bem. E assim foi, montaram tudo aquilo e despacharam rapidinho para a fundação, né, aos cuidados de Paul. Isto foi, acho eu, que quinta-feira. Quando foi sexta-feira, praticamente em final de tarde, eu estava até para viajar, praticamente para sair, até tive que atrasar a viagem, recebo outro telefonema da editora, o pessoal aos gritos e falando, Filó, pelo amor de Deus, volte aqui. Eu estava acompanhada, não é, na época, e me disseram, volta aqui. Em vez de eu ir sozinha, eu falei, vamos todos juntos, não é? E depois de lá a gente parte, eu estava indo para Campos de Jordão, e depois de lá a gente parte. Eu fui recebida com champanhe, e me pegaram no colo, e eu não estava entendendo nada. Portanto, o que é que aconteceu? A resposta foi positiva. A princesa Diana tinha recebido aquele resumo, aquele script, tinha visto a minha foto e achou muito engraçado eu ser angolana. Nesta época eu tinha o cabelo vermelhinho. Eu sempre fui uma mulher de mudar a cor de cabelo, portanto é uma coisa que eu até deixo claro. Eu já deixei claro isso em vários vídeos. Eu não sou loira, tá? O meu cabelo sempre foi desde menina. Eu tenho algumas fotos, aqui não sei se tem, mas eu tenho algumas fotos no próprio Facebook, onde mostra eu de cabelo comprido. O meu cabelo sempre foi castanho. A gente chama de
cabelo de surfista, é aquele cabelo castanho aloirado, né? Cabelo comprido, com aquelas madeixas loiras. Mas com a idade, a tendência é a gente ir ficando loira. Não sei se vocês sabem disso, né? O cabelo vai ficando branco, e a gente vai ficando loira, faz parte da idade. E eu fui ficando loira. E o que ajuda é que, como eu sou branquinha, sardenta, então acaba criando um conjunto agradável, a verdade é essa, né? Portanto, a princesa Diana, quando me viu loira, né? No caso, eu ainda estava, na época não foi loira, eu estava de vermelho, por quê? Porque eu sempre tive tendência a modificar muito o tom do cabelo, eu sempre gostei muito de modas, né? Então, na época, eu estava de vermelho. Mas não foi a cor de cabelo que chamou a atenção, foi o ser branca. Isto não, eu vou ser bem sincera, isto na época mexeu um pouco comigo. Eu pensei, mas a princesa Diana, com esse comentário de branca, sardenta, quer dizer, o que ela pensou? Pensou, de repente, o mesmo que muita gente pensa, né? Mas eu realmente relevei, e ela disse, mas ela é tão branquinha, ela é tão... Resumo, seria mais ou menos a ideia, é branquinha, sardentinha, e ela achou, de alguma forma, que eu até seria assim, como se fosse uma miniatura, mais ou menos, do estilo dela. Eu fiquei tão emocionada porque ela disse, sim, eu vou fazer o que ela está me pedindo. O que eu estava pedindo era, eu queria fotos dela para o meu livro, eu queria esta foto, isto aqui é ela em Angola, tá? As outras fotos que estão dentro do livro é ela em Angola. E eu queria, aqui embaixo, um depoimento da princesa Diana, de como tinha sido para ela ter estado em Angola e, obviamente, fechando com alguma dedicatória a Filomena Carreira. Portanto, dando força. No fundo, não era uma dedicatória de amor, tal, porque ela não me conhecia, mas dando força. E ela concordou. Mas ela concordou dizendo, eu dou tudo isso se tu vieres a Londres para a gente se conhecer. Por quê? Porque a minha causa de luta como humanitária era, acima de tudo, quando eu começasse a minha missão humanitária, além de doações, além de ajudar o povo, dando a cana, como eu falo no vídeo abaixo, era, acima de tudo, a reabilitação de amputados. A mesma causa de luta dela. Isso foi deixado muito claro na carta à princesa Diana. E isso foi o que mexeu com a princesa Diana. E ela falou, eu quero conhecer a Filomena. Infelizmente, mas infelizmente, isso foi numa sexta. Eu viajei para Campos de Jordão muito feliz, muito feliz. E até hoje, isso dói. Quando foi sábado à noite, eu tomei champanhe na sexta-feira, eu tomei champanhe no sábado. Eu lembro que no sábado eu saí para ir comer num belo restaurante lá em Campos de Jordão, uma cidade que eu conheço muito bem, e tomei champanhe de novo, né? Todo mundo brincava comigo, todo mundo na cidade me conhecia, e dizia, amiga da princesa Diana, e eu, por mais que quisesse me esquivar de tudo isso, mas eu estava tão feliz, que eu tomei champanhe de novo, porque estavam me oferecendo. Costuma-se dizer, injeção na testa, até a gente aceita numa hora dessas, né? Que eu tomei champanhe. E naquele dia eu não conseguia dormir. E eu já penso, devia ser um pressentimento. Que começa a entrar aquele bop, 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 bop na Rede Globo. Eu pensei tudo, menos aquilo que realmente veio para anunciar a morte da princesa. E quando naquele momento entrou aquela notícia para anunciar a morte da princesa, o meu mundo caiu. As notícias entrando, aquela imagem, né, no túnel, o carro dela, tudo acontecendo. E eu vendo tudo aquilo, e era como se eu não estivesse vendo. Eu não estava acreditando. O telefone toca, eu atendo o telefone. Na época, Oswaldo Serra Vanduna ainda era embaixador. Ele falava comigo ao telefone e ele dizia, Filozinha, você está me ouvindo? Eu estava ouvindo. Era como se eu não tivesse. Eu continuava olhando para a tela da televisão,
chocada, eu estava em choque. E Oswaldo Serra Van Dunen gritava comigo ao telefone. Filó, você está me ouvindo? Filó, você está me ouvindo? E eu não conseguia responder. Eu entrei em choque. Porque eu só pensava, desde quinta-feira, que eu estou em contato com ela. Como é que ela morreu? Ela não pode ter morrido. E isto não foi por egoísmo. Isto foi porque desde que a Daiane, aquele ser humano maravilhoso, maravilhoso, antes ela não tivesse feito acordo comigo, antes ela não tivesse feito nada comigo, mas estivesse viva. Naquele momento, meu mundo caiu. Eu entrei em estado de choque. Até que, de repente, eu ouvi um grito de Oswaldo Serra Van Dunen que me disse: eu vou pegar o avião, eu vou aí e vou te dar uma chapada, vou te dar tanta chapada que você vai acordar, menina. E eu nada. Aí ele repetiu todas essas palavras, mas me chamou de rapariga. Foi aí que eu acordei. Eu falei: rapariga não. Rapariga não. Aí ele começou a rir. Isto foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, Oswaldo Serra Van Dunen estava em São Paulo. E eu continuava chorando, chorando, chorando. E eu falei para ele: ela morreu. Ela era uma princesa. E ela conseguia tudo. Quem sou eu? Quem sou eu para sonhar em ajudar um povo? Quem sou eu para sonhar que só porque tem um livro posso alcançar algum objetivo? Ele olhou para mim e falou: ela nasceu princesa. Tu não nasceste princesa. O teu povo te elegeu. Eu olhei para ele, comecei a chorar muito. Ele me abraçou e falou: a luta continua. Portanto, eu estava fazendo vídeo em relação a esse rapaz que criticou a Guerra Civil de Angola e prometi que ia contar o porquê disto, e tinha que fazer outro vídeo para contar. Esta foi a história em relação à capa e contracapa do meu livro. Devo muito à princesa Daiane, sim, mesmo tendo havido o depoimento, não houve tempo, ela não teve tempo, ela se foi antes disso. Devo muito também, independente de tudo que Oswaldo Serra Van Dunen fez por mim, devo muito também que quando ela foi embora, partiu, foi para a parte celestial, Oswaldo Serra Van Dunen nessa hora pegou na minha mão e disse: não, tu não vais cair, eu não vou deixar você cair, você vai continuar a tua luta, porque tu foste eleita pelo teu povo e tu vais continuar. Dois seres humanos que na minha vida e hoje não estão mais comigo, estarão sempre no meu coração. Este livro é o meu livro de cabeceira. Fui eu que o escrevi. Da história da guerra, a Guerra Civil de Angola. Meu beijo grande a vocês, fiquem com Deus. Eu tinha que vos contar, né? Um beijo.